Nesse momento, eu gostaria de convidar 5 meninas que tiveram uma coragem especial aqui de trazer uma mensagem para você essa noite. Elas vieram ali todas preparadas para trazer uma mensagem diferente. Algo que talvez você nunca tivesse parado para pensar, mas a gente gostaria que você prestasse atenção. A primeira a falar vai ser a Sofia, já está aqui. Depois a Liege. Pula um banco aí que vocês... É isso aí, a ordem é essa mesmo. Liege, a Larissa, Letícia e a Julie vão aqui expor algumas mães da Bíblia. Algo que muitas vezes, como eu falei, passa batido, mas essa semana especial do Dia das Mães prepararam esse momento aqui. Sara, uma mulher exemplar cuja fé e paciência a tornaram um ícone de esperança e perseverança. Sara, esposa de Abraão, era estéril. No contexto da época, a infertilidade era vista como uma maldição, uma vergonha. Mas Deus havia feito uma promessa a Abraão. Ele seria pai de uma grande nação. Sara, mesmo diante da impossibilidade humana, creu na promessa divina. Anos se passaram, décadas. Sara presenciou o nascimento de Ismael, filho de Abraão com Agar, a serva egípcia. A dor da espera atingiu em cheio. Em momento de fraqueza, duvidou da promessa e riu da ideia de ter um filho aos 90 anos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não a abandonou. Reafirmou sua promessa e, no momento oportuno, concedeu a Isaque o filho da promessa. Sara finalmente experimentou a alegria da maternidade, provando que a fé inabalável e a espera paciente são recompensadas. A história de Sara nos ensina valiosas lições. Fé inabalável. Mesmo diante das circunstâncias desafiadoras, Sara creu na promessa de Deus. Sua fé a sustentou nos momentos de dúvida e as impulsionou a seguir em frente. Paciência perseverante. A espera por Isaque foi longa e árdua, mas Sara não desistiu. Sua paciência e perseverança a tornaram um exemplo de força interior. Confiança em Deus. Sara reconheceu que a promessa de Deus era maior do que suas próprias limitações. Ela confiou plenamente em Deus e foi recompensada. A história de Sara também é um lembrete de que os planos de Deus são perfeitos e que os propósitos se cumprem no tempo certo. Através da fé, da paciência e da confiança em Deus, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar aquilo que Ele prometeu. Que a história de Sara nos inspire a ter uma fé inabalável, a esperar com perseverança e a confiar em Deus. Ele sempre é fiel e cumpre as suas promessas. Rebeca, uma mulher de fé inabalável e obediência exemplar, que se tornou um símbolo de esperança e confiança em Deus. Rebeca, escolhida por Deus para ser a esposa de Isaque, filho de Abraão, embarcou em uma jornada de fé e incerteza, deixando sua terra natal e família para seguir um homem que nunca tinha visto, mas ela demonstrava grande confiança nos planos divinos. Ao chegar em Canaã, Rebeca se viu diante de um teste de fé. Isaque, buscando uma esposa perpétua para perpetuar sua linhagem, pediu a Rebeca para que se disfarçasse de sua irmã para enganar o rei Abimeleque. Rebeca, mesmo hesitante, obedeceu à instrução de seu marido, confiando na direção de Deus. Os anos se passaram e Rebeca ainda não tinha concebido. A frustração e a dúvida acompanhavam, mas a sua fé permanecia inabalável. Ela clamava a Deus por um filho, acreditando que ele cumpriria sua promessa. Deus, em sua infinita sabedoria, concedeu a Rebeca gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre materno, os irmãos demonstravam personalidades distintas, prenunciando o futuro que Deus havia reservado para cada um deles. Rebeca, guiada por Deus, reconheceu o papel profético de Jacó. O escolheu para receber a bênção de Isaque, destinada
primogênito Esaú. Essa decisão tomada com fé e discernimento moldaria o destino das nações e revelaria o grande plano grandioso de Deus. A história de Rebeca nos ensina valiosas lições. Fé inabalável. Rebeca demonstrou fé inabalável em Deus, mesmo diante de uma situação desafiadora e incerta. Sua confiança nos planos divinos guiou pelas decisões mais importantes de sua vida. Decisão exemplar. Rebeca obedeceu às instruções de Deus, mesmo quando as não compreendia completamente. Sua obediência levou a ser usada por Deus para realizar seus propósitos. Discernimento e sabedoria. Rebeca reconheceu a vontade de Deus para seus filhos e agiu com discernimento e sabedoria, escolhendo Jacó para ser a bênção profética. A história de Rebeca nos inspira a ter fé inabalável em Deus e obedecê-lo em todas as circunstâncias. E buscar discernimento em tomar decisões que estejam de acordo com a sua vontade. Que a fé de Rebeca nos motive a seguir seus caminhos e confiar plenamente nos planos divinos de Deus para a nossa vida. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Larissa e hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Joquebede, a mãe com um plano. Então, eu vou começar pedindo para vocês abrir a Bíblia de vocês em Êxodo, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 1 ao 3, mas antes de ler, eu vou dar uma contextualização para vocês do que estava acontecendo naquela época. Então, o faraó, ele estava ficando preocupado, porque o povo hebreu, ele estava começando a ficar muito numeroso, e ele estava com medo que isso significasse uma futura ameaça. Então, diante desse cenário, vamos ler Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 3. E lá diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Então, a gente pode ver que Joquebede, ela foi uma mulher de fé inabalável, coragem extraordinária e amor materno incomparável, que salvou a vida de seu filho Moisés, preservando a linhagem do povo hebreu. Então, como a gente viu, quando o faraó ordenou a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos, essa mãe, movida por amor e fé, se recusou a entregar seu bebê à morte. Então, com um plano ousado e cheio de esperança, ela colocou o menino em um cesto de junco e o deixou às margens do rio Nilo, confiando sua vida à proteção divina. E a sua fé ela foi recompensada, porque a filha do faraó encontrou Moisés e o criou como seu próprio filho. E Joquebede, mesmo agora longe do garotinho, ela continuou a orar por ele e preparar o caminho para que, quando ele retornasse para o seu povo, ele cumprisse seu destino como líder e libertador. Anos mais tarde, Moisés, guiado por Deus, ele libertou o povo hebreu da escravidão no Egito. E Joquebede, que havia salvado seu filho na infância, teve a alegria de presenciar a libertação do seu povo e a realização do plano de Deus para a sua vida. Essa história nos ensina valiosas lições. A primeira delas é fé inabalável, que Joquebede demonstrou uma fé inabalável em Deus, mesmo diante de uma situação desesperadora. Isso a impulsionou a agir com coragem e tomar decisões que salvaram a vida de seu filho. Amor materno incondicional. O amor dessa mãe por seu filho foi profundo e incondicional. Por isso ela estava disposta a fazer tudo que estava ao alcance dela para protegê-lo, mesmo que isso significasse talvez colocá-lo em risco. E a última lição é coragem e determinação, que Joquebede demonstrou grande coragem e determinação ao desafiar a ordem do faraó e tentar salvar o seu filho. Sua história nos inspira a sermos corajosos e defendemos aquilo que é certo, mesmo diante de situações desafiadoras. De fato, hoje em dia, não é mais necessário que as mães protejam seus filhos de soldados obedecendo uma ordem maligna. Mas, sem dúvida, elas precisam ter muito cuidado com as amizades, as más influências das redes sociais e as tentações que esse mundo nos traz, já que esses são os desafios que precisam ser enfrentados por elas durante a nossa educação, para que nós, filhos, continuemos sempre nos caminhos do nosso Deus. Então, assim como a história de Joquebede nos convida a confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades, que nós possamos aprender com seu exemplo de amor materno, coragem e fé, e que sejamos instrumentos de Deus para realizar seus planos em nossas vidas e no mundo. Boa noite, irmãos. Hoje eu vou contar a história da Noemi, a sogra que compartilhou a sua fé. Bom, a Noemi, ela era uma mulher que, mesmo diante da dor e do sofrimento que ela passou, ela encontrou uma grande força na sua fé e compartilhou ela com a sua nora Ruth.
mostrando compaixão, amor e esperança. Bom, a Noemi, ela vivenciou uma tristeza profunda após perder o seu marido e os seus filhos. E ela ficou desamparada. Ela se viu viúva em uma terra estrangeira, sem amparo, com um futuro incerto. No entanto, em meio à dor, ela encontrou consolo em sua fé com Deus. E quando retornou à sua terra natal, Noemi incentivou a sua nora Ruth a acompanhá-la na sua fé, mesmo sabendo das dificuldades que elas provavelmente enfrentariam. Bom, ela reconheceu o potencial e a fé de Ruth e a acolheu na família como se fosse sua filha. A Noemi, ela testemunhou a perseverança e a fé de Ruth. E apesar das diversidades, ela se manteve fiel a Deus e ao seu povo. Ela viu como a Ruth se dedicava ao trabalho árduo e como a sua fé a guiava em cada passo. Com o tempo, Noemi foi sendo abençoada com a oportunidade e a prosperidade de ver Ruth e a felicidade em seu novo casamento com Boaz. Ela também presenciou o nascimento de Obed, o bisneto de Noemi, que se tornaria o avô do rei Davi, que é um dos maiores reis de Israel. Bom, com essa história a gente pode aprender que, mesmo em meio à dor, a gente consegue ver a mão de Deus nas coisas, que ela manteve a sua fé em Deus e ela ensina que a fé pode nos dar a esperança que precisamos mesmo nos momentos mais difíceis. Também aprendemos sobre compartilhar a nossa fé, as pessoas que estão ao nosso redor. A Noemi, ela compartilhou a sua história com a nora dela, a Ruth, e por isso é importante que a gente compartilhe a nossa fé com aquelas pessoas que nos cercam. E a última coisa que a gente pode aprender também é sobre a esperança no futuro. A Noemi, ela passou por muitas coisas, ela ficou muito triste com as suas perdas, mas com isso a gente pode aprender que a esperança nos impulsiona para frente, mesmo quando tudo parece perdido. A história de Noemi nos convida a ter fé em Deus, mesmo em meio às dificuldades. E que nós possamos aprender com o seu exemplo de fé, amor e esperança, e que nós possamos ser um instrumento de Deus na vida das outras pessoas, compartilhando a sua mensagem de amor e de fé. É isso, gente. Boa noite. Quem não conhece a história da mãe que orou tanto e no final precisou entregar o seu filho para o sumo sacerdote daquela época? A história é bem essa. Ela pode ser encontrada na primeira carta de Samuel, no capítulo 1, 2. No capítulo 1 e 2 a gente encontra a linda oração de Ana. Eita! Tudo combinado, tá? Já até falei o spoiler de quem é a minha personagem. Ana era uma mulher que ela vivia em uma época meio complicada, hein? Naquela época, ela era casada com Eucana. Eucana tinha 2 esposas. Nossa, imagina como é que devia ser o sentimento naquele lar. 2 esposas? Ixi. Só que uma coisa a diferenciava. Ana era uma mulher estéril. Já Penina, o nome da segunda esposa de Eucana, tinha muitos filhos. Ana, então, se sentia tão triste, tão infeliz, por não poder dar um herdeiro para o nome do seu esposo, Eucana. E naquela época, ela se sentia muito humilhada, se sentia até mesmo renegada pelo esposo. Por mais que o esposo a amava tanto, ela ficava triste de não poder dar um filho ao seu amado. Então, depois de um tempo, Eucana decidiu ir até o tabernáculo, onde eles iam agradecer e fazer alguns pedidos para Deus. Então lá, ele foi e Ana começou a conversar muito com Deus. Ela tinha a sua devoção por Deus inexplicável. E é por isso que na Bíblia Ana também é conhecida como uma mulher de oração. Então ela orava constantemente, para que Deus te desse a luz de poder vivenciar a maternidade. Era o grande sonho de Ana. E aí, até que Eucana foi até o tabernáculo, conversou com Deus e pediu para que Ana tivesse a oportunidade de ser mãe. Ana, então,
se sentiu tão triste, por ser tão humilhada, tão desprezada pela segunda esposa de Elcana, que humilhava ela por ter tantos filhos e Ana tão poucos, que ela decidiu ir até o tabernáculo e lá se humilhou para a presença do Senhor. Ela pediu para o Senhor e clamou para que desse um filho para ela. Depois de um tempo, Ana realmente teve uma grande surpresa. Sabe o presente que ela ganhou? Sabe aquele filho que ela tanto pediu para Deus? Pois é, Deus entregou para ela um grande tesouro na vida dela, que era o filho Samuel. Sendo que, para Samuel vir, precisamos rever um pouco a Bíblia. Convido vocês a entrar na primeira carta de Samuel, capítulo 11. Então, Ana fez ali uma promessa para o Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe der um filho, então dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então, Ana esperou tanto por aquele filho, e depois ela entregou para Deus. Essa história podemos ver em Ana uma mulher de oração, uma mulher de devoção, uma mulher que cumpre suas promessas. Então, eu vou falar 3 lições que eu aprendi com essa história. A primeira lição que eu aprendi foi o cumprimento da promessa. Lembra aquela promessa que Ana fez de entregar Samuel ao profeta para que pudesse cuidar dele e levar os caminhos do Senhor? Pois é, Ana cumpriu fielmente a promessa que fez a Deus, demonstrando a importância de sermos fiéis em nossas promessas. Uma outra lição que eu também aprendi foi a devoção de Deus. Ana era uma mulher devota, que seguia sempre os caminhos de Deus e sempre o colocava em primeiro lugar. E a devoção dela é o que me inspira hoje. Ter aquele contato que ela tinha com Deus, que a fé que ela tinha em Deus, nossa, é uma grande inspiração. A última lição que eu venho apresentar para vocês, mas não a menos importante, é a fé inabalável. Ana demonstrou fé inabalável no Senhor, mesmo diante da esterilidade e das provações, não só da sociedade daquela época, mas também na segunda esposa de Elcana, a famosa Penina. Sua história nos ensina a preservar na fé, mesmo quando tudo parece estar errado. A história de Ana nos convida a ter fé em Deus, mesmo em meio de qualquer dificuldade. Que possamos aprender com o seu exemplo de fé, devoção, fidelidade e obediência. Podemos aprender com os exemplos dela e podemos pegar as maiores características dela a trazer na nossa vida. Que a gente possa pedir para o Espírito Santo que aquela promessa que a gente fez para o Senhor possa ser cumprida. Que a gente possa ter fé no Senhor todo dia. E que a gente possa ser devotas ao Senhor e colocar Ele em primeiro lugar, não só hoje, mas sempre. Quantas histórias inspiradoras, né? Quantas mães fortes, resilientes, corajosas, mas, acima de tudo, quantas mães que creram em Deus, né? Eu estava ouvindo aqui as meninas falando e eu me lembrei que a minha mãe, quando engravidou de mim, ela fez um propósito e disse para Deus que se eu nascesse bem, nascesse com saúde, ela colocaria o meu nome de Joquebede, porque era uma das mães mais incríveis da Bíblia, na opinião dela. Enfim, meu pai não concordou muito, né, com a ideia de colocar o meu nome de Joquebede, e aí ali chegaram a um meio termo, então colocaram o nome da filha. Mas como essas mulheres ainda hoje inspiram mães da atualidade, né? No caso, Joquebede inspirou a minha mãe, e eu tenho certeza que todas as mães aqui, futuras mães também, em algum momento da vida, já se inspiraram na história dessas grandes mães de fé. Muito obrigada, meninas.